alto preço das passagens aéreas no Brasil é o tema do Palavra Aberta de hoje. Algumas propostas já foram apresentadas pela Embratur para baratear as tarifas. Uma delas é a mudança na participação do capital estrangeiro em companhia aérea brasileira. A outra é a criação de um mercado comum de aviação na América do Sul. Será que estas propostas podem coibir os aumentos? Aqui com a gente o deputado Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, que tem acompanhado este vai e vem dos preços das tarifas aéreas. Palavra Aberta é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, existem comentários que é mais barato viajar para Miami do que para viajar para o seu estado. Quanto custa uma passagem para sair daqui de Brasília para o Amapá? É verdade sim, Sueli. Infelizmente essa é a realidade. E nós temos uma característica ainda muito específica. Nós estamos na margem esquerda do Rio Amazonas. Então não tem estrada ligando o Amapá, por exemplo, a capital Macapá, com o resto do país. Então nós só conseguimos sair de Macapá, do Amapá, ou de avião ou de barco, barco de madeira ou navio de ferro. Então, esse preço da passagem, no caso do Amapá, ele é muito variável. Agora, para perto da Semana Santa, por exemplo, nós conseguimos comprar passagem num preço que varia entre 400 a 800 reais. Mas quando... Só a ida? Só um trecho. Mas quando nós nos aproximamos dos períodos de alta temporada, por exemplo, como Natal, Ano Novo, férias mesmo, do mês de julho, do mês de janeiro, aí os preços se tornam abusivos, escorchantes. Porque aí o preço da passagem vai para R$ 1.500, R$ 2.000 cada trecho, que dá para voar para o exterior nessas promoções que acontecem aí nas várias empresas. E, deputado, tem muita promoção ou o senhor tem que comprar? Como é que o senhor faz? Porque o senhor tem que ir voltar, o senhor compra uma grande quantidade eu procuro tirar os bilhetes para fazer reservas para o mês todo. Sempre com aproximadamente 30 dias de antecedência. Mas só que em algumas ocasiões você precisa mudar o horário do voo, o dia do voo, por algum compromisso que surge. E aí então tem aquelas compras muito mais próximas da data de viagem, e aí então a situação fica muito complicada. E hoje no Brasil, Sueli, viajar de avião não é um requisito para rico, mas para classe média apenas, não é um luxo. Né? Os trabalhadores também viajam, os trabalhadores mesmo, o trabalhador que trabalha na fábrica, o que trabalha no comércio, quer dizer, viajar de avião hoje, sobretudo se os preços forem acessíveis mesmo, é vantajoso para todo mundo. E no Amapá você tem mais um agravante, tem muitas pessoas que precisam sair do Amapá para tratamento fora do domicílio, porque nós não temos todas as especialidades médicas ainda lá no estado. Eu estou falando Amapá, mas a mesma coisa deve ser com Roraima e com outros estados. Então, o governo também paga caro, porque é o governo que compra, nesse caso, a passagem das pessoas que vão para tratamento. Então a situação realmente é muito grave, por isso que eu tenho apoiado algumas propostas da Embratur, inclusive no que diz respeito a tabelar mesmo, ter um teto. Deputado Bala Rocha, segundo dados do IBGE, só no ano passado, em novembro e dezembro, aconteceram aumentos que chegaram a 30%. O que significa isso? Por que esse aumento tão alto em 2 meses? Esse é um disparate, isso é uma decisão abusiva das companhias aéreas e que tem que haver controle. Eu estou muito animado porque parece que esse ano vai ser o ano da defesa do consumidor. A presidente Dilma anunciou recentemente que vai transformar a defesa do consumidor como uma política pública para reforçar os PROCONs, trazer mais transparências nessa questão dos preços que são aí, que servem de referência, tanto no setor aéreo. As telefônicas são outro grande problema. Até bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, tem problema de a gente fica sofrendo ali naquele caixa eletrônico da Caixa Econômica, comparado, por exemplo, com o Banco do Brasil. E o lucro da Caixa Econômica foi de 6 bilhões de reais o ano passado. Então, eu estou conversando com a diretoria da Caixa, porque tem que modernizar.
tem que modernizar o serviço de atendimento. Então, ao mesmo tempo que a gente entra no campo das passagens aéreas, que as empresas precisam ter que o governo precisa ter um controle maior sobre os preços das passagens aéreas. Ao mesmo tempo que a gente fala das telefônicas, o sinal de telefone, o sinal da internet. Também, quando você entra na TV a cabo, na questão da TV a cabo, também é muito complicado, porque eles trabalham com empresas terceirizadas. Então, você contrata um serviço, por exemplo, na NET, que é a empresa de telefonia internet, e TV também, ou na GVT ou qualquer outra. Eu estou citando os nomes aqui porque aconteceram comigo. Isso acontece então, comigo. Não existe controle. Não existe controle. O consumidor não se defende, não tem como se defender. Exatamente, porque você contrata o serviço, mas quem executa é uma empresa terceirizada. Aí a empresa terceirizada não vai executar e não informa. Eu contrato junto a quem? A NET, por exemplo. Então, se a terceirizada não vai executar o serviço que eu contratei, então a NET deveria informar. Diz, olha, consumidor, não foi possível nesta data realizar o serviço, então nós vamos programar para uma outra ocasião. Aí você vê a questão das telefônicas ainda, quando você precisa de um atendimento, qualquer dessas empresas, Vivo, Oi. A Vivo no meu estado, por exemplo, é complicadíssima. A internet não se sustenta no celular por mais de 5 minutos. E quando você precisa ligar, o atendimento não cumpre o que está estabelecido num decreto presidencial, de que tem que ser em 1 minuto. As pessoas ficam esperando, às vezes, 2, 3, 4, 5, 10 minutos, já fica esperando 20 minutos para ser atendido. Voltando um pouquinho no preço das passagens, deputado, o senhor disse que vai melhorar essa questão do controle, defesa do consumidor e tudo. A Embratur, o senhor falou que está querendo fixar um teto para passagem. Como seria isso? Como que seria essa fixação? Porque também tem que ter regras para que os PROCONs possam multar e punir as empresas, né? Porque hoje não existe, por exemplo, você desmarca uma passagem ou não e não existe. Eles desmarcam, mudam o preço e tudo, né? Como é que seria fixar? Talvez com base numa média do preço das passagens, fora desses períodos que nós poderíamos chamar de alta temporada, digamos assim. Então tira a média e aquela média ali você estabelece como o máximo. A empresa pode operar num valor menor, mas ela teria um teto. Acima daquele teto ela não poderia vender passagens aéreas. E o governo, através da própria ANAC, poderia muito bem aferir essa questão, né? A ANAC ou o Ministério ou a própria, não sei, o órgão específico que faria isso não está muito claro. O Ministério da Aviação Civil, por exemplo, Secretaria Nacional de Aviação Civil, não sei. Mas ou dentro do governo nós teríamos condições de aferir o preço médio para poder estabelecer o teto. Aqui na Câmara, a gente está discutindo o Código Aeronáutico. Está em tramitação. Essas propostas devem chegar todas aqui, já estão aqui. Como é que está, deputado, essa questão também da participação do capital estrangeiro nas empresas e fazer a cabotagem aérea no América do Sul? Isso eu acho que é um assunto que ainda vai levar muito tempo para resolver, porque tem muitas controvérsias a respeito disso. É um assunto polêmico, que está polarizado entre aqueles que são favoráveis ao capital internacional e aqueles que são contra. É um assunto que envolve um certo grau de ideologia, depende da sua formação ideológica do campo político, então isso vai demorar. É importante, para mim, muito importante, que a presidente Dilma consiga, de fato, estabelecer a defesa do consumidor como política pública, e aí com regras bastante claras. Valorizar, reforçar as boas práticas e punir as más práticas. Então, para isso precisa ter instrumentos. E quem é que pode ter esses instrumentos na mão? O PROCON, os PROCONs. Então, precisa estruturar melhor os PROCONs. Precisa equipar, precisa recursos humanos. Muito obrigada pela presença do senhor aqui, deputado. Nosso tempo se encerrou. Obrigada. Tá bem. Espero que a gente possa debater esse tema muitas vezes pela importância que ele tem para o consumidor brasileiro. Muito obrigado. Esperamos, o senhor já está convidado a voltar no Palavra Aberta. Obrigado. E você de casa que nos acompanhou, até a próxima.